Jornal do Brasil. Você por dentro da notícia. Aconteceu. É notícia. É Jornal do Brasil. Um grande abraço para você que está ligado com a gente. Hoje é sexta-feira, 17 de setembro de 2021. De imediato vamos às manchetes do programa de hoje. Brasil registra 34,4 mil casos e 643 mortes em 24 horas pela Covid-19. Coronavac dá proteção acima de 90% a quem tem comorbidades, diz estudo. Senado aprova prorrogação de medidas excepcionais na educação. Anvisa não recomenda mudar orientação sobre vacinação de adolescentes. Estes e outros destaques a partir de agora no Jornal do Brasil, que está começando. Nas últimas 24 horas, as autoridades de saúde do país registraram 34.407 novos casos de Covid-19 e 644 mortes em consequência de complicações associadas à doença. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Saúde ontem, em seu balanço diário sobre a pandemia. Com os novos acréscimos às estatísticas, a soma de pessoas que perderam a vida para a pandemia atinge 589.240. Ainda há 3.331 falecimentos em investigação. Com os novos casos, o total de pessoas contaminadas pelo vírus desde o início da pandemia chegou a 21.609.017. Ainda 306.713 casos em acompanhamento. O número de pessoas que se recuperaram da Covid-19 foi para 21.173.064, o que corresponde a 95,7% das pessoas infectadas no Brasil desde o início da pandemia. No topo do ranking de mortes por estado estão São Paulo, com mais de 147 mil, Rio de Janeiro, mais de 64 mil, Minas Gerais, mais de 53 mil, Paraná, mais de 38 mil, Rio Grande do Sul, mais de 34 mil. Na parte de baixo da lista estão Acre, 1.816, Amapá, 1.969, Roraima, 1.982, Tocantins, 3.728 e Sergipe, 6.003. Até o início da noite de ontem, o painel de vacinação do Ministério da Saúde não tinha novas atualizações e o sistema marcava 216,6 milhões de doses aplicadas, sendo 139,8 milhões da primeira dose e 76,7 milhões da segunda dose. Nas últimas 24 horas foram aplicadas 2,5 milhões de doses. Quando considerados apenas os dados consolidados do Sistema do Programa Nacional de Imunizações, PNI, foram aplicadas 204,4 milhões de doses, sendo 132,6 milhões da primeira dose e 71,7 milhões da segunda dose. Ainda conforme o painel de vacinação, foram distribuídas 267,6 milhões de doses, sendo entregues 256,4 milhões. Jornal do Brasil. Este é o Jornal do Brasil. Eu agradeço a sua companhia nesta sexta-feira. Informações preliminares do estudo COVAC Manaus, realizado na capital amazonense, mostram, melhor dizendo, que a Coronavac, vacina da farmacêutica chinesa Sinovac contra a Covid, garante proteção com a doença ou contra a doença, superior a 90% em pessoas com comorbidades. As informações são do Instituto Butantan, que produz o imunizante no Brasil. A pesquisa está sendo feita com 5 mil profissionais da educação e da segurança pública da rede estadual de Manaus, com idades entre 18 e 49 anos. O total desse público vacinado com o imunizante, somente 2,6% tiveram infecções causadas pelo SARS-CoV-2. O índice de hospitalizações pela doença foi de 0,1% e o de admissões em unidades de terapia intensiva, UTIs, foi de 0,04%. Um óbito foi confirmado, configurando uma porcentagem de 0,02% da amostra. A efetividade da Coronavac foi superior a 97% contra infecções, hospitalizações, internações em UTI e mortes. Outro indicador relevante é que, entre os vacinados, 91% apresentaram anticorpos detectáveis após tomarem a primeira dose, 99,8% após a segunda dose, destacou o Butantan em nota. Entre as principais comorbidades apresentadas pelos voluntários que participam do estudo estão obesidade, 72%, diabetes, 54%, hipertensão arterial, 36%, imunossupressão, 27%.
Jornal do Brasil. Este é o Jornal do Brasil. Obrigado pela sua companhia e um bom final de semana. O Senado aprovou ontem o projeto de lei que amplia para até o fim do ano letivo deste ano as normas excepcionais na área de educação previstas durante a pandemia. O texto, de autoria da deputada professora Dorinha do DEM de Tocantins, já havia passado pela Câmara dos Deputados e agora vai à sanção presidencial. As normas constam do decreto de calamidade pública editado em atitude, ou virtude, melhor dizendo, da pandemia da Covid-19 que alterou a rotina de vários setores em virtude das medidas de isolamento social. O decreto, no entanto, perdeu a vigência em 31 de dezembro de 2020. No primeiro dia de 2021, as normas sobre educação deixaram de valer, mas a situação das escolas no país não retomaram sua normalidade. Por isso, o PL aprovado ontem garante a validade das normas excepcionais. Entre essas normas estão a suspensão da obrigatoriedade de escolas e universidades cumprirem a quantidade mínima de dias letivos, a aglutinação de 2 séries ou anos escolares, a permissão para o ensino remoto e a antecipação da conclusão de cursos de medicina ou cursos técnicos relacionados ao combate da Covid-19, se cumprido 75% da carga horária. De acordo com o relator do projeto no Senado, Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, a aprovação do PL é importante, pois não deixará os gestores públicos, como prefeitos, governadores e secretários de educação de estados e municípios, por exemplo, expostos a questionamentos sobre uma atuação mais cautelosa na volta às aulas. Segundo ele, isso redundará na adoção de medidas que são cruciais para a preparação do ambiente escolar para a retomada das atividades letivas presenciais com segurança e sem qualquer receio de judicialização. Mesmo após sancionada, a lei não protegerá os gestores públicos que responderam a ações judiciais já concluídas destinadas a garantir o direito de acesso à educação. Isso porque seu efeito não é retroativo. Jornal do Brasil. Eu sigo com você com o Jornal do Brasil, sempre agradecendo o seu carinho. Depois do Ministério da Saúde suspender a orientação de vacinação de adolescentes sem comorbidades contra a Covid-19, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, emitiu um comunicado em que diz não haver razão para mudar as condições aprovadas pelo órgão para a vacina da Pfizer-BioNTech. Com os dados disponíveis até o momento, não existem evidências que subsidiem ou demandem alterações da bula aprovada, destacadamente quando a indicação de uso da vacina da Pfizer na população entre 12 e 17 anos, diz a Anvisa. Em junho deste ano, o imunizante teve uso em pessoas com 12 anos de idade ou mais. Autorizado pela agência, a aplicação nesse público em pessoas com e sem comorbidades, ou então indicado pelo Ministério da Saúde para iniciar no dia 15, na quarta-feira. Mas a pasta voltou atrás, sob argumentos de adotar cautela para esse público. No comunicado, a Anvisa diz que investiga o caso do adolescente paulista morto após ser vacinado com uma dose da Pfizer-BioNTech, um dos episódios que chamou a atenção para possíveis efeitos. A agência ressalta que ainda não há uma relação de causa encontrada entre a morte e a aplicação da vacinação. Os dados obtidos ainda são preliminares e precisam ser analisados para confirmar ou descartar uma suposta relação entre os dois episódios, disse a Anvisa. O órgão acrescenta que todas as vacinas autorizadas no Brasil são monitoradas constantemente a partir da notificação de efeitos adversos. Até o momento, os achados apontam para a manutenção da relação benefício versus o risco para todas as vacinas, ou seja, os benefícios da vacinação excedem significativamente os seus potenciais riscos. A Anvisa lembra que a aprovação do uso da vacina da Pfizer-BioNTech em adolescentes levou em consideração um estudo com 1.972 pessoas nessa faixa etária com eficácia de 100% dos grupos avaliados. Vamos falar de esporte! Agora, no Jornal do Brasil, placar esportivo. E CRB e Vasco empataram por 1-1 na noite de ontem no Rei Pelé e deixaram a partida com sensações diferentes. O Vasco teve uma boa atuação, saiu de Maceió com um gosto amargo. Na estreia do técnico Fernando Diniz e de Nenê, o time saiu na frente com o bonito gol de letra de cano, mas levou um empate nos acréscimos e ficou no 1-1 no Rei Pelé. O time alagoano tem muito a comemorar. Renan Bressan saiu do banco e marcou no fim da partida.
E o Cruzeiro abriu o placar ainda no início da partida com Claudinho, depois de falha do lateral Fabiano do Operário. O Fantasma empatou de pênalti com Paulo Sérgio. Na etapa final, pressão celeste. Por diversas vezes a Raposa chegou com perigo, mas parou no goleiro Simão, que fechou o gol. No minuto final, Marcelo Moreno marcou para o time mineiro, mas depois de consultar o VAR em mais de 10 minutos de paralisação, que loucura, hein? O árbitro anulou o gol, alegando que o volante Marco Antônio dominou a bola com a mão. No próximo domingo, a Raposa vai até o Rio de Janeiro encarar o Vasco às 4 da tarde de Brasília. O Operário recebe a Ponte Preta na outra quarta-feira às 21h30. E o Brasil não teve vida fácil na segunda partida do Sul-Americano Feminino de Vôlei, mas ganhou da Argentina de virada na segunda partida da competição por 3-1, parciais 23-25, 25-13... 25-14 e 25-16 na cidade colombiana de Barranca Bermeja. Hoje, o time de Zé Roberto Guimarães pega o Chile às 7h30 da noite. E a CBF fará o sorteio dos mandos de campo da semifinal da Copa do Brasil no dia 23, uma quinta-feira. O horário ainda será divulgado pela entidade. A próxima fase do torneio terá Atlético do Paraná contra o Flamengo de um lado e Atlético Mineiro e Fortaleza do outro. As semifinais serão nos dias 20 e 27 de outubro e as finais 8 e 12 de dezembro. O Atlético do Paraná chegou à semifinal após eliminar o Santos com vitórias por 1-0. Flamengo fez 6-0 no agregado contra o Grêmio, 4-0 e 2-0. O Galo também venceu as duas contra o Fluminense, 2-1 e 1-0. E o Fortaleza ganhou do São Paulo por 3-1, após 2-2 na ida. Atlético do Paraná, Atlético Mineiro e Flamengo já garantiram 15,1 milhões de reais só em premiação da Copa do Brasil. O Fortaleza recebeu um pouco mais, 17,2 milhões, porque ele é o único semifinalista que vem desde a primeira fase da Copa do Brasil. E olha só, uma reviravolta. Pode ter aí um desfecho positivo na negociação do Botafogo com Fernandão. O clube chegou a acelerar as tratativas com o centroavante nos últimos dias, mas a falta de unanimidade entre os dirigentes aumentou a cautela e encerrou as conversas. O atacante de 34 anos era visto por parte dos dirigentes como nome interessante, principalmente para a próxima temporada. Ele está afastado dos gramados desde fevereiro após ser flagrado num antidoping. A questão do doping foi um dos grandes entraves, né, no debate interno acerca do nome. Fernandão ainda não foi julgado, mas a princípio ficaria disponível para voltar a jogar somente em novembro. Completaria 8 meses parado e o condicionamento físico era uma preocupação. Ficamos por aqui com o Jornal do Brasil. Grande abraço a todos, bom fim de semana. Você ouviu Jornal do Brasil.